Bom dia, pessoal. Eu me chamo Gabriel de Almeida, a minha supervisora é a professora Bruna Avelar, e hoje eu quero apresentar para vocês um banco de dados de jogos, uma planilha interativa. Antes de mais nada, vamos falar qual é o objetivo dessa apresentação. Todo tipo de intervenção que nós fazemos na educação física tem um propósito, tem um objetivo. Nenhum tipo de atividade pode ser simplesmente aleatória. E para que esses objetivos possam ser alcançados, é necessário compreender alguns pontos. Antes de mais nada, precisamos entender o contexto da população com a qual nós estamos trabalhando. Qual o diagnóstico, qual a faixa etária, qual a situação socioeconômica. Todas essas são informações que norteiam qual o objetivo que nós queremos alcançar e nos ajudam a compreender qual a intervenção mais adequada, mais efetiva para a população em questão. É essencial que a nossa intervenção seja compatível com a realidade que é vivenciada por essa população. E temos também o planejamento de aula. É necessário ter um planejamento sólido, bem construído, para que a gente possa alcançar esses objetivos que foram definidos. Mesmo quando nós chegamos num ponto que já temos conhecimento bastante para poder dar uma aula sem escrever esse roteiro, ainda assim a gente constrói esse plano de aula nas nossas mentes. Mesmo que a gente saiba aonde que queremos chegar, se nós não nos preparamos e pensamos qual o caminho que vamos trilhar para alcançar esse objetivo, a aula não funciona. Tendo em mente a importância do planejamento de uma aula, eu quero falar agora da importância que a ludicidade tem no processo de aprendizado. Para isso eu vou trazer 3 autores diferentes. Primeiro nós temos Huizinga, que, antes de mais nada, vamos esclarecer algumas definições. Segundo o autor, o jogo é mais do que um reflexo psicológico ou mesmo um fenômeno fisiológico. Não é simplesmente instinto ou reflexo, mas é algo que tem propósito, que é feito a partir de um desejo. E é muito interessante que, a partir dessa definição, muitas coisas podem ser consideradas um jogo, mas Huizinga também traz algumas características que definem que são necessárias para que alguma coisa seja, de fato, um jogo. Antes de mais nada, é uma atividade que é feita de forma voluntária. Se você precisa forçar alguém a participar de algo, então não é um jogo. Além disso, é algo que absorve de maneira intensa e total o jogador. É aquele momento quase mágico no qual a gente perde completamente a percepção de passagem de tempo, de tão imersos que nós estamos na atividade. É algo que é praticado dentro de limites de tempo e espaço e que possui suas regras próprias, que são descoladas do mundo real. É uma atividade que não possui qualquer interesse material. No jogo, as responsabilidades do dia a dia, como por exemplo ganhar dinheiro, não têm espaço, não estão presentes. E por fim, é uma coisa que promove a interação social. O jogo é mais antigo do que a própria cultura. Essa aqui é uma frase do livro Homo Ludens, de Huizinga, que me impacta bastante, porque eu acredito que seja verdade. O jogo antecede o pensamento racional, e a gente pode ver isso em animais. Quem nunca brincou com um cachorro, por exemplo? Além de Huizinga, eu também quero trazer a visão de Piaget e de Vygotsky sobre o jogo. Segundo Piaget, o jogo é essencial na vida da criança, porque promove a assimilação, o processo no qual o sujeito incorpora novas ideias a estruturas que já foram construídas. Quando a criança joga, ela assimila o mundo exterior, ela incorpora a realidade que a cerca e assim contribui com o seu desenvolvimento. Com relação a Vygotsky, ele considera que o ato de brincar tem uma importância gigantesca no desenvolvimento infantil. Segundo esse autor, é a partir do jogo que a criança consegue definir conceitos e vivenciar situações que desenvolvem as suas habilidades de situações reais. É no jogo que a gente exercita a capacidade de planejar, de interagir com os demais, de seguir regras, ou então de imitar situações do cotidiano, como uma criança falando num telefone de plástico, por exemplo. A ludicidade permite que ocorra um exercício do ser, do viver. E é dentro desse contexto todo que entra a planilha interativa. A ideia é que esse banco de dados seja uma ferramenta no qual qualquer professor possa pesquisar atividades usando filtros para poder encontrar aquelas que se encaixam melhor no seu plano de aula, além de permitir com que todos contribuam com as atividades que já conhecem e vamos alimentando juntos esse banco de dados.
Uma dificuldade que eu tive logo ao entrar no setor de infância foi justamente sentir que meu repertório de atividades era muito escasso. E a ideia com essa planilha é que a gente possa compartilhar o nosso conhecimento, facilitando o nosso trabalho. Cada profissional tem o seu estilo de aula. Tem atividades que gosta mais, gosta menos. A ideia aqui não é simplesmente trazer uma lista de atividades para que as pessoas sigam, mas reunir informação de fácil acesso para que a gente possa também nos inspirar nas atividades listadas e contribuir para construir um plano de aula melhor. Essa aqui é a nossa planilha. No momento, ela ainda está em construção, ela não está tão intuitiva quanto eu quero que ela fique, mas ela já é funcional. Aqui nas pontas da planilha, nós temos os nomes e as descrições de cada atividade. E no meio, nós temos as diferentes categorias de cada uma. Tempo, material, o esporte com que ela trabalha, qual capacidade motora está envolvida, de que forma que os participantes são organizados, qual o nível de mobilidade necessário para participar dessa atividade, qual a complexidade de regras e qual a função executiva que ela trabalha. Essa parte aqui eu acho que eu vou tirar. Eu só estou falando isso porque esse é o vídeo teste, mas na atividade não vai ter isso não. Para usar essa planilha, primeiro nós clicamos aqui na ponta para selecionar ela toda. Então vamos em Dados, mais Filtros e Filtro Padrão. E vai abrir essa janela aqui. Aqui, em Nome do campo, nós podemos selecionar a categoria que queremos filtrar. Vamos selecionar, por exemplo, o tempo. Em Condição, a gente coloca que ela contém a condição que nós queremos. Em Valor, nós escolhemos qual característica é essa. Eu quero, por exemplo, que seja uma atividade curta, com até 5 minutos. Aqui em Operador, eu posso vir em E para adicionar um novo filtro. Digamos que seja, por exemplo, o material. Eu digo que a condição é que ele contém a característica de que seja uma atividade sem materiais. Eu venho em OK e a planilha nos traz quais as atividades que cumprem com as características desejadas. A gente vem aqui em Voltar para restaurar a configuração inicial da planilha. Para adicionar novos jogos, antes de mais nada, nós selecionamos algumas células aqui na planilha de nomes e mesclamos elas. Dessa forma, a gente pode colocar mais de uma característica diferente na mesma coluna associada a determinado jogo. Por exemplo, aqui eu vou colocar a atividade de pique bandeirinha. É uma atividade que pode ser feita tanto por cadeirantes quanto por andantes. Então, eu coloco essas duas características na planilha na coluna de mobilidades, mas em células diferentes. Porém, todas elas estão na mesma linha do jogo em questão. Após completar as demais informações nas outras colunas, eu posso vir aqui e colorir essa linha para ficar mais fácil de diferenciar um jogo do outro. Quero deixar claro que esse é um trabalho coletivo de todos os estagiários. Eu tive a iniciativa de organizar e planificar as informações que estão apresentadas aqui, mas todos contribuíram de alguma forma. Eu, inclusive, agradeço especialmente ao Weser e ao Luiz, que compartilharam atividades, planejamentos que eles já tinham feito, e ao Gustavo, que também compartilhou várias atividades dele comigo. Por fim, nós temos aqui as referências que foram usadas nessa apresentação, e é isso. Agradeço a atenção de todos.